Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. Dessa feita, a gente vai dar uma pausa nos estudos bíblicos, tá? Vamos deixar para uma próxima hora que dá uma resolvida no notebook, que é meio complicado para a gente fazer hangout, tá? Então, na live de hoje, pretendo fazer algo um pouco mais diferente, até fazer uma pregação. No entanto, falar de outras coisas também, bater um papo com vocês, se assim vocês preferirem, ok? Quem vai chegando aí já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se porventura não é inscrito. E você vai ter que me perdoar os efeitos externos, porque eu estou fazendo pelo celular e vai pegar. Eu moro próximo de um bar, quinta-feira, aquela muvuca, e também meu cachorro, de vez em quando, foge da normalidade. E esse título que está aí, essa temática a priori que eu queria falar, uma pregação simples, conhecida, né? João 14,6, que nos disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois bem, meus caros, os irmãos já estão chegando, paz de Cristo, boa noite, já vai deixando seu like, que hoje a gente vai fazer uma coisa mais diferente das últimas, como já disse de antemão, que a gente não vai fazer estudo bíblico, vai ser uma mensagem com essa temática que aí está e outras coisas mais a gente vai estar falando, tá? Esperar um pouco ver se o pessoal chega aí para a gente começar. Gostaria de saber se está tudo ok com o áudio, tudo ok com o vídeo. Os irmãos, se puderem nos informar, que nos informem. Pena que a gente não pode fazer live lá na abordagem cristã, que era mais fácil do pessoal vir. Aqui demora um pouco, aqui tem uma série de outras questões, principalmente por poucos inscritos, enfim. Mas cremos que daqui a algum tempo nós vamos ter essa possibilidade. Até hoje eu coloquei lá mais uma reclamação para o YouTube para ver se ele resolve a questão do abordagem cristã, que, ao meu ver, é uma injustiça. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida? Se você crê, então você tem que praticar. Praticar seguir o caminho, praticar andar na verdade, praticar procurar a vida. Você não pode ir atrás de um atalho, porque você segue o caminho. Você não pode ir atrás da mentira, porque você segue a verdade. E você não pode ir atrás da morte, porque você segue a vida. Se de fato você segue a Cristo. Porque tem muitos que, infelizmente, andam de uma maneira equivocada, falsamente, honrando o Senhor apenas de lábios, mas seu coração está distante. Esses estão em caminhos mais largos ou em atalhos, indo para algum outro lugar, lembrando que não é todos os caminhos que chegam a Deus, é apenas um só, Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, palavras do mesmo. E se você está com Cristo, você também tem que andar na verdade, porque quem anda na mentira segue o pai da mentira, que é Satanás. E se você, de fato, anda com a vida, tem que pensar na vida eterna, lutar por ela, porque quem busca caminho da morte, ou quem busca mesmo, é pessoa que não está com Deus, que peca constantemente, que não se arrepende. E a palavra de Deus, como nós falamos ontem, é clara. Tudo que o homem semear, ele vai colher, e o salário do pecado é a morte. Então você tem três características de Cristo, três informações de Cristo, que ele é. Você tem a informação de que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Se você segue a Jesus, você está no caminho, você está na verdade e você está na vida. Muitas pessoas se equivocam
ao achar que estão no caminho certo, por arrogância, por prepotência e por achar até mesmo que o Deus que elas creem, que foi adaptado por elas, porque elas acabam criando um Deus, é que é o certo, mas não é. Porque o caminho de Cristo é um caminho de renúncia. Você já renunciou a si mesmo? Seu ego, a sua soberba, a sua vanglória? Você já renunciou a si mesmo ao ponto de entregar-se para o próximo, assim como Cristo fez? Como um ato altruísta de amor ao seu semelhante? Ao ponto de perdoar aqueles que fizeram atrocidades, crueldades, barbáries com ele? Inclusive, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos que a diferença de Jesus para o homem é que Jesus morreu tanto para os bons como para os ruins. E ele chega a dizer o seguinte, que nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, acabamos, de fato, defendendo alguém quando esse alguém é estimado, querido por nós. Dificilmente a gente vai defender alguém, a gente vai entregar até a nossa própria vida por pessoas que não fazem parte do nosso rol de amizades, que não fazem ou não fazem parte da nossa intimidade, da nossa família. Agora, Jesus não morreu por todos, inclusive para os cruéis, inclusive para os pecadores, inclusive para os homens mais e mulheres mais terríveis da face da terra. Os homens que cometem furto, matam, enfim, os assassinos, para todos. E por isso que difere o amor de Deus do nosso amor, porque o nosso amor, ele é interesseiro. O amor do homem natural é interesseiro. Ele faz porque lhe convém fazer, porque a pessoa é estimada por ele, porque, enfim, tem alguma aproximação. Dificilmente se faz para uma pessoa que não se conhece, ou muito menos até pior, para alguém que faz o mal para nós, né? O que nós queremos, o homem carnal quer é que aquela pessoa que faz o mal para nós leve o castigo, sofra, sinta suas misérias, pague o preço. Mas Jesus fez diferente. Isso, obviamente, é no campo da salvação. Nós podemos, sim, para salvar uma alma, fazer de tudo. É óbvio que existem outras situações que a gente também não pode ser tão ingênuo assim, e que, de fato, a gente vai ter que agir. Por exemplo, e não se escandalize. A Bíblia fala que não é para nós amaldiçoar o nosso irmão. A Bíblia fala que é para nós, de fato, e o apóstolo Paulo falou isso. Eu cito Paulo porque o próprio Paulo vai falar uma outra coisa que parece um contrassenso. Paulo disse para nós vencer o mal com o bem, mas o mesmo Paulo que disse isso, ele amaldiçoou aquele sujeito que estava impedindo ele de pregar o evangelho, quando ele disse: "Ficai cego, filho de Satanás". Nós vamos até ler o versículo que eu me recordo, que é em Atos. Eu acabo me esquecendo sempre o nome dessa pessoa, eu já abri bem certinho. Ó, o Paulo estava com o propósito certo, Paulo, varão prudente, e chamando a si Barnabé e Saulo, enfim, aí vai seguindo. Isso é no capítulo 13 de Atos, no versículo 8 em diante. Mas resistia Elimas, o encantador, Elimas, que assim se interpreta seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Aí vamos adiante, então, Paulo, que era Saulo, né? Também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda buscava a quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então existem casos que é necessário agir dessa forma como o apóstolo Paulo agiu. E eu diria até que existe esse dom da maldição, entre aspas, quando há, de alguma maneira, o ataque do adepto do maligno para impedir o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá?
Se tiver um perturbador, se tiver alguém querendo atrapalhar a obra do Senhor, e a pessoa que estiver fazendo a obra do Senhor estiver na autoridade de Deus, não há demônio que resista, e a pessoa que está sendo utilizada pelo inimigo vai passar vergonha. Então, a regra é nós amar o próximo, mas tem situações que, quando é demais, é exagero, e é o próprio inimigo utilizando a pessoa, é necessário agir desses outros recursos e dons que Deus dá. E por isso que a gente não pode ser ingênuo. Aí, voltando, exatamente, Jesus morreu por todos. No entanto, nem todos quiseram aceitar a salvação. E muitos vão caminhar para o caminho da morte, vão para o inferno, porque de fato não querem aceitar a salvação. E aí não vai ser Deus que vai lançar ninguém no inferno mesmo, como muitos pregam, mas da forma como prega a doutrina aniquilista, né? Ou de querer aniquilar, né? Exatamente a questão do inferno, da existência de Satanás, etc. Essa teologia universalista de salvação para todos, e também de aniquilamento de Satanás ou do inferno, é uma heresia. Porque, de fato, a Bíblia é categórica ao afirmar que todos serão julgados de acordo com as suas obras. E existem obras más e obras boas. E aqueles que fizeram obras boas vão alcançar o galardão, e aqueles que fizeram obras más, o seu destino é o quê? Fogo do inferno. É o lago de fogo, é a segunda morte. Então é muito claro, Jesus falou várias vezes disso, quando disse que vai apartar um à direita, outro à esquerda, então tem que negar as próprias palavras de Jesus. Infelizmente, nós estamos vivendo isso nos últimos tempos. É tanta teoria, tanta teologia, tanta mentira, tanta heresia, lamentavelmente. E por isso que a gente tem que seguir o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, não há outro. Jesus é a verdade que nos liberta, e se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, sereis livre. Eu coloquei aí no canal, eu ia colocar o áudio, mas não deu, do senhor Major Olímpio, que estava hoje no programa do Pânico, falando acerca da maçonaria, dizendo que os princípios da maçonaria são até parecidos com os princípios cristãos, dizendo que na maçonaria se usa a Bíblia e etc. E aí eu fiquei pensando acerca do que ele falou. Ele falou de Bíblia, ele falou, aparentemente tudo certo, mas é o próprio inimigo enganando, o pai da mentira, o mestre dos disfarces, para ludibriar as pessoas, para querer que você siga dois deuses. E interessante que lá na própria maçonaria tem dois princípios, né, fora os três mais conhecidos, mas tem a questão dos bons costumes e do homem livre. Mas o homem livre, segundo a maçonaria, é o sujeito autônomo na questão financeira. A pessoa, né, ela é uma empresária, ela tem liberdade econômica. Agora, do ponto de vista bíblico, o livre, o homem e a mulher livre, é aquele lavado e redimido no sangue de Jesus, que não tem mais uma condenação, porque de fato está em Cristo, após ter sido liberto do pecado e de Satanás. Então, a liberdade em Cristo é diferente da liberdade dos homens. E aí o camarada disse, naquela oportunidade, que tem princípios cristãos. Não tem, porque é uma clássica separação como água e óleo, a Bíblia Sagrada e maçonaria, o Jesus Cristo e o que prega, inclusive a ritualística, o simbolismo, enfim, dos maçons. Então você percebe que o inimigo ele tenta ser realmente quase que nem Deus, ele tenta enganar as pessoas. Jesus é o caminho. Ele prega, não, todos os caminhos levam aos céus. Jesus é a verdade. Ele prega uma meia-verdade, se é que pode dizer que existe. Não, assim, tenta transparecer. Lembra daquele ditado da mulher daquele, agora não me recordo, me fugiu, mas a mulher de um rei que dizia, não basta, aliás, não basta ser sincera, tem que aparentar ser sincera, né? Então, é mais ou menos isso que figuras, que configuras. O inimigo, ele tenta
transparecer que está tudo ok, que ele é um anjo de luz, que ele é de fato a verdade e que é para seguir o que ele manda, né? Era a mulher de César, agora me lembrei, perdão. Então, a mulher de César dizia, não basta ser honesta, tem que aparentar ser honesta. Aparentando já está bom, mas no Evangelho não é isso, porque não é aparência, é essência. Jesus mesmo disse, nós temos que honrar ele de lábios, aliás, de lábios e de coração, não só de lábios. E Jesus é a vida. O inimigo tenta lhe trazer uma pseudo-vida eterna, uma pseudo-vida longeva. Aí você procura as tecnologias, você procura a ciência, que está tão avançada, prometendo tanta coisa, né? A fonte da juventude, prometendo que o homem e a mulher vai durar mais, que a expectativa de vida vai aumentar, que de fato daqui a alguns anos nós vamos ter aí a possibilidade até mesmo de ressurreição por conta da ciência, enfim. Também você ouve falar tanto em arte, música, que para quem tem fé, a vida nunca tem fim, mas a questão de ter fé e a vida nunca ter fim não é simplesmente de lábios, a fé tem que ter o conjunto das obras, o exercer de fato a cidadania dos céus na terra, como forasteiro aqui, exercer de fato o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então veja que o inimigo, ele sabe a verdade. Ele conhece, ele estremece e ele trabalha. E ele trabalha principalmente na igreja, no meio da irmandade, para enganar, para incutir na cabeça dos irmãos que é que tem, pode fazer isso, não tem nenhum problema. Tá tudo certo, vamos respeitar. A questão de respeitar o que? Mas respeitar no sentido de ser tolerante e até mesmo aceitar o erro doutrinário, né? Eu sempre toco nessa tecla de teologia universalista, que é a salvação para todos, que ninguém vai para o inferno, porque Deus é infinitamente misericordioso, vai salvar todo mundo. Bem que ele quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo quer a salvação dele, nem todo mundo chega a ele. E ele não vai fazer nenhuma aí ditadura ou pegar você pelo cabelo e dizer vem cá comigo, né? Não vai fazer isso. Ele não vai te forçar a nada, até porque o evangelho é isso, né? Já desde o Velho Testamento, Deus já falava para o povo, nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. O Espírito é que convence o homem e a mulher do seu pecado, do seu erro, e não é a força, a violência, não é a ditadura, não é a tirania, nada disso. E Deus não é nenhum desses aí que muitos pensam que ele seja um carrasco, um tirano, começa a interpretar a Bíblia de uma maneira equivocada. Quando a Bíblia é uma fonte histórica, pensam que é propriamente a vontade de Deus, porque na Bíblia nós temos os 5 conhecimentos, se você for estudar a metodologia científica, se fala que é o conhecimento místico, ou seja, de algo sobrenatural, o conhecimento mítico, porque tem algumas, por exemplo, a narração de Gênesis, do início de Gênesis, é algo como mítico, não no sentido de mentira, mas é algo por conta de não ser comprovado na sua literalidade, vira como algo mítico. Temos o conhecimento histórico, tudo que foi narrado por Moisés, na lei, tudo que aconteceu aqui dali é algo histórico, é fonte histórica, não é Deus agindo daquela forma. Nós temos ainda o conhecimento científico, né? Que seria aí já até mesmo um pouco da comprovação da existência de Deus, né? Da revelação do mundo, que a natureza, ela de fato denuncia ou revela a glória de Deus, que Deus as pequenas coisas fez, etc. Você pode encontrar até nos livros chamados de sapienciais, ou seja, livros de sapiência, de sabedoria, como o livro de Jó, o livro de Salmos, de Provérbios, você encontra ali várias coisas desse sentido. E ainda temos o conhecimento empírico, ou seja, que a pessoa aprende, natural, né, da própria experiência da pessoa. Por exemplo, nós temos a experiência de Davi, do seu pecado, né? Como foi danoso ele passar por aquela aflição toda. E eu estou me pautando só praticamente no Velho Testamento, mas o Novo também tem isso.
Então, muitos fazem uma miscelânea, conseguem compreender isso, e aí começa a dizer, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia não é a palavra de Deus, e etc. E você ouve esses absurdos todos, o inimigo trabalhando. E me causa estranheza, e a gente vê que é o inimigo mesmo, porque muitas pessoas que falam isso, não são pessoas que não sabem ler a Bíblia, ou que não tiveram a chance de ter uma escolaridade para poder ler, né? Ou até mesmo... de fato, são analfabetos funcionais, lê, mas não compreendem. Não, são pessoas que geralmente lêem e compreendem. São professores, são docentes, mas são ateus. Criaram uma sistemática para, de fato, refutar a palavra de Deus, porque não crê e quer fazer exatamente aí um marabalismo para refutar a crença e etc. Né? Então, você vê que o inimigo age, principalmente aí na academia, nas faculdades, por esses filósofos, etc. Aliás, curiosamente, eu tive um professor, aliás, eu tive dois professores de filosofia, um no ensino médio, outro na faculdade. No ensino médio, o professor de filosofia, ele era um católico, mas possivelmente não tão praticante assim, e falava em variadas crenças, acreditava piamente na teoria do Big Bang, da evolução, de Darwin, etc. E zombava muito dos protestantes. E talvez foi a péssima atitude, ou foi um péssimo exemplo que eu presenciei. Já na faculdade eu tive um filósofo muito gente boa, muito culto, inclusive eu fui um dos poucos alunos que tirei nota boa com ele, e ele era ateu. Ele era ateu, não era católico, não era protestante, só que ele disse, claro, tinha a regra da própria faculdade, disse, olha, se eu ofender a fé de vocês, você me perdoe, tá? Eu sou ateu e tal, mas eu compreendo e não vou desrespeitar vocês, eu já sofri com isso. E o camarada, aí você percebe que às vezes existe muito ateu dentro da própria sistemática religiosa apenas por conta do cargo, para ter o dinheiro, para ter o salário no final do mês. Em contrapartida, tem muitos ateus que não estão ligados à religião, que sabem ser mais coerentes, sabem ser mais respeitosos, etc. E também sabe, e isso é muito interessante, né, fazer coisas que muitos cristãos não fazem. E configura o que Jesus disse, os filhos das trevas, que seriam esses que não creem na palavra de Deus, né, ou que não conhecem, são mais prudentes que os filhos da luz. E um outro exemplo, eu tive uma outra professora que era católica, que não respeitava os protestantes. Até eu falei num comentário lá na abordagem cristã, que uma menina que usava saia, era o uso e costume da religião, até eu não vou dizer que eu concordava com aquilo, mas era o uso e costume da instituição dela, não sei se era da Congregação Cristã do Brasil, e ela refutou, tira essa saia aí, faz isso. Poxa, cadê a liberdade, cadê a democracia? Eu posso usar o que eu quiser, desde que esteja dentro do padrão, e você vê, né? Então tinha aquela questão. E ela dizia assim: olha, Martinho Lutero, ele até levantou as 95 teses, mas não foi para criar igrejas, ele foi realmente um sujeito que ajudou a despertar aí algumas coisas, ou revelar algumas coisas que estavam erradas na Igreja Católica, era especificamente para a Igreja Católica, que não criou igreja. Enfim, ela pregava ou tocava nessa tecla, mas o fato, se ela for estudar bem a questão da teologia, né, dos reformadores e tal, no início não se criou nenhuma igreja mesmo. Só que quando veio a imprensa por Gutenberg, tradução de Bíblia, né, que era só no latim, passou por outros idiomas, Martinho Lutero contribuiu para isso, traduzindo para o alemão, etc. Começou a vir bastante seguidores e a única maneira de se organizar fazendo uma igreja. Já que a igreja, realmente a igreja católica ouviu de Martinho Lutero, e Martinho Lutero queria reformar a igreja católica, ela não aceitou, ainda foi para o Concílio de Trento e colocou, ou reforçou mais 7 livros apócrifos no Velho Testamento, né? E, de fato, ele não queria, ele queria que a igreja se reformasse, mas não quis, então a única saída era essa, enfim. Aí faz aquela alienação toda, né? Aí o outro, que já não era ateu, já era mais compreensível. Então a gente tem que analisar isso. Por isso que a Bíblia nos diz, né? Mas vale ser frio ou quente,
porque morno vomita, Deus vomita, Deus lança fora. Então, meus caros, a questão é toda essa, que a gente tem que analisar com muito cuidado, porque o inimigo está aí para nos enganar de várias formas. Ele tenta se transparecer realmente como Deus, e o espírito anticristo já está aí. Já temos vários anticristos aí. Aliás, a própria pessoa que nega alguns princípios cristãos, né, ela já é até propriamente uma anticristã, um anticristo, né? Por exemplo, se eu disser da questão que eu falei, acho que foi na ontem, né, no estudo, que Jesus tem apenas a divindade, né, a natureza dele é só divina e não humana, já é uma heresia, já estou sendo até anticristo porque eu estou contra a sua doutrina e a realidade dos fatos. Então, todo cuidado é pouco. E, como eu dizia, o inimigo trabalha muito na igreja, muito mesmo, para desviar o foco do cristão, né? O caminho é Cristo e ele coloca lá um atalho, ele coloca lá um lugar mais fácil, mas que o lugar mais fácil vai ser mais complicado ainda e vai lhe conduzir à morte. Por exemplo, a Bíblia nos fala para orar sem cessar, a Bíblia nos fala para ler a palavra de Deus, meditar. Você vai para a instituição religiosa, geralmente o que você tem? Auê, festividade. Não sou contra isso, mas tem um momento de Deus. Inclusive, a gente, quando fazia escola bíblica, ou pregava e tal, tinha o costume de usar simbolicamente o dízimo. Como assim? Simbolicamente o dízimo na vida espiritual. Vamos ter que dar o dízimo, vamos. Mas o dízimo do dia. O dia tem quantas horas? 24 horas. 10% de 24 horas, 2 horas e 40 minutos. Está dando dízimo para o Senhor, porque o dízimo, na palavra de Deus, ele não era dinheiro, né? Era hortaliça, era produtos, aliás, frutos do campo, né? Aliás, não é fruta, é verdura do campo, fruto, né? Das é, do, das frutas, né, vamos dizer assim, e não era geralmente dinheiro. Então você pode fazer simbolicamente 2 horas e 40 minutos dedicando para o Senhor. Você tem tantas horas do dia para fazer outras coisas, para se reunir com os irmãos, para fazer uma festa certinha dentro do costume e tal, para dialogar, para conversar, para falar outras coisas. Aí você tem 2 horas e 40 minutos, dá quase um tempo de você, dá quase o tempo quando você vai para o templo, né? Geralmente um culto começa às 7, acaba às 9, dá 2 horas, ou às vezes o culto vai mais. Então, aquele tempo ali era para ser precioso, para estar adorando o Senhor de verdade, para estar dando dízimo para o Senhor, ou seja, se dedicando ao Senhor ali o máximo possível, em adoração, em oração, em fé, em louvor e tal. Mas aí você vê totalmente a perca do foco. E aí, o que acontece? É tudo que o inimigo quer, porque você fica frágil, mina sua fé, você já não tem mais aquele ânimo, aquela força de estar na comunhão com Deus, de estar fazendo aquilo que Deus agrada, e etc. Então, esses são os atalhos que o inimigo fala, não precisa tanto de oração, não precisa tanto de ler palavra, não, isso aí é coisa de santarrão, isso é coisa de salgadão, isso é coisa de gente lá velha, antiga, antiquada, ignorante, olha, é modernidade. Esse é o atalho que o inimigo está oferecendo, tá? E você está saindo do caminho de Cristo. É um dos exemplos de muitas outras coisas. Por exemplo, a questão do materialismo, né? De você servir, em vez de Deus, você está servindo Mamon, em vez de você ter equilíbrio na questão do dinheiro, porque ter dinheiro não é o problema, mas sim colocar o seu coração no dinheiro, ou seja, amar o dinheiro mais do que o Senhor, e é isso que acontece. Aí o inimigo coloca, não, você tem também que se preocupar com as coisas dessa vida, não tem problema. Aí você está configurando aquilo que Marta fazia, né? Coração endurecido, deixando Deus de lado e afadigada com as coisas dessa vida. Agora Maria escolheu a boa parte porque ela ouvia atenciosamente a voz de Cristo. E é isso que o inimigo quer fazer. Veja, nós temos um caso que exemplifica exatamente o que é um verdadeiro cristão e o outro que está desapercebido sendo enganado pelo inimigo. Porque toda distração, né, que faz nós perder a comunhão de Deus é uma estratégia do inimigo. Você está muito voltado para o materialismo, é uma distração. Você está muito voltado para outras questões
que não tem nenhum respaldo bíblico, também é uma distração, né? É claro que você não pode ficar 24 horas pensando em Deus, isso seria humanamente possível, você, ou ficar pensando, ou adorando, até pensar pode, olhe lá também, né? Mas, pelo menos 2 horas, dá o dízimo ali, simbolicamente, cultue o Senhor. Guarde teu pé quando entrar na casa do Senhor. Isso pode ser na sua casa, pode ser no monte, pode ser na rua. Dedique pelo menos isso no dia, né? Ou pelo menos uma vez, 2, 3 vezes na semana, para que você venha se encher espiritualmente, para que você venha ser fortificado e abençoado e continuar nos trilhos, no caminho apertado. Muitas pessoas não querem. Também a questão da verdade. Muitos não querem escutar mais a verdade. Não, porque é muito pesado. Olha, meus caros, Jesus, certa feita, pregou tão duro, falando a verdade, que os discípulos dele, saíram perto dele. E Pedro já disse para Cristo: Ô mestre, o que é isso? Como pode aguentar um discurso tão forte, pesado como esse? E Jesus disse: Olha, Pedro, vai com ele, vai, vai. Aí Pedro humildemente disse: Não, mestre, não, só tu tens palavras de vida eterna. É aqui que eu quero ouvir. Então é isso, meus caros. Porque muitos pensam que o caminho de Jesus é um caminho bem fácil, de mar de rosas, né? Que tudo é aceito. Não é bem assim. É claro que também a gente não pode ter o exagero daquela ditadura, aquela coisa também tirânica. Não, né? Agora, que o caminho de Jesus exige um compromisso, uma verdade, e de fato doa quem doer, é fato, né? E mais vale você dizer a verdade do que você dizer a mentira. Inclusive, em 1 Coríntios 13, que fala do amor, dá algumas características, a Bíblia nos informa que o amor ele não folga com a justiça, mas com a verdade. Se é para folgar ou se portar de uma maneira equivocada, mentirosa, que venha lhe enganar, mas vale dizer a verdade, né? Eu já fui várias vezes enganado. Agora, pouco tempo, já há alguns outros anos. A gente ia procurar um emprego. Inclusive, nesse ano me ocorreu isso. Aí o sujeito diz assim: Olha, vem amanhã aqui que a gente vai ver o que pode fazer para ti. Aí a gente ia lá numa boa fé. Vamos lá, ok. Chegava lá, olha, agora não dá, mas vem amanhã que a gente vai ver. Aí você ia lá amanhã, ia a semana toda. Aí você acha que isso é certo? Mas vale dizer a verdade, olha, na realidade nós não temos como te empregar aqui, ou não podemos. Se tiver alguma vaga, nós ligamos para você e você vem, né? E é assim que propõe o Evangelho. Agora, o homem carnal gosta de fazer isso. E até tem prazer, né? Um prazer psicopata, já diria, né? De ver a pessoa sofrer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Pai do Senhor. E isso é muito danoso. E é o que o Evangelho propõe, então. Verdade, não mentira, não te enganar, né? Não te iludir. Isso vai para várias áreas da sua vida, vai para o campo espiritual, vai para o campo material, profissional, conjugal. Tudo tem que ser pautado pela verdade, né? É óbvio que existem algumas situações que a verdade tem que ser pelo menos omitida. Por exemplo, o Davi se fingiu de lunático louco para não ser morto. É uma questão extra, né? Jesus cita aquela parábola daqueles dois filhos, duas pessoas que dizem, um daqueles disse que era para ir a um determinado lugar, se não me equivoco, era uma festa, ou foi convidado, enfim, a algum lugar, e um disse que ia, chegou num determinado momento que era para ir, não foi, e o outro disse que não ia e acabou indo. E aquele foi justificado. Na realidade, ambos mentiram, só que o último mentiu, e foi uma mentira, entre aspas, boa, né? Que serviu para o bem dele, que ele se arrependeu por bem, e para melhor, e não para pior. Então, tem algumas situações da exceção à regra, mas exatamente tem que prezar pela verdade. Aí falo principalmente do Evangelho, né? Porque fica passando a mãozinha na cabecinha, não se fala o que precisa. Claro, quando é um irmão, uma irmã que está começando no Evangelho, é neófito, iniciante, a Bíblia nos diz que a gente tem que tratar eles com leitinho, leite racional, né, do Evangelho.
Agora, quando já tem uma certa maturidade, aí sim tem que ser comida sólida, e tem que falar a verdade, tem que dizer na cara do muro, olha, não é bem assim, o caminho é tal, enfim. E a vida, né? O inimigo também trabalha com essa questão de ofertar uma vida esplêndida, maravilhosa, de vender essa ideia, né? Distante de Deus. Isso não existe. A vida, nós só temos vida em Cristo porque Ele é a vida, tá? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, o inimigo tenta vender que, de fato, você viver de qualquer maneira, você vai estar bem, vai estar próspero, você vai ter vida em si mesmo. Não vai ter, porque é necessário estar com o dono da vida. Viver com Cristo é vida. Agora, quem não vive com Cristo, fica complicado. E aí, já no Velho Testamento, nós temos ou escolher a maldição ou a bênção, a vida ou a morte. Você que escolhe. O inimigo quer fazer com que você não pense no lado ruim. Esse é o ledo engano. O inimigo quer te vendar, te iludir, para que você não pense na morte, né, que pode haver a morte, principalmente sem Cristo, para que você não pense na mentira, pode ser uma mentira, uma ilusão, você pode ser enganado, e para que você não pense na questão de estar trilhando um caminho que não é o verdadeiro, ou indo por um atalho que pode dar um problema maior, que aparentemente parecia um encurtamento de caminho, mas na realidade é um dificultamento, vamos dizer assim, se torna mais dificultoso o caminho, né, para chegar ao seu destino. Então, todo cuidado é pouco, porque o inimigo já enganou vários aí, inclusive personagens bíblicos, né? Enganou o Judas Iscariotes, colocou o demônio, já diria, do Mamon ali, para ele ser avarento, né? Jesus teve que expulsar o demônio de Pedro, que em um dado momento entrou nele, porque não vigiou, por isso que é necessário vigiar, olhar e vigiar para não cair em tentação, né? Quando Pedro disse que Jesus não ia passar por nada do que ele tinha dito, com relação exatamente ao seu sacrifício na cruz do Calvário, ressurreição, etc. Né? Nós vemos o Velho Testamento, o próprio inimigo trabalhando na vida de Saul, que Davi tinha que tocar a harpa para expulsar o espírito imundo de Saul. Enfim, e se nós não vigiar, realmente nós nos enganamos, nós caímos numa armadilha que só Deus para nos tirar realmente disso. Por isso que a Bíblia nos diz, e nós estamos meditando aí, né? Jesus nos disse, melhor dizendo, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não tem outro. Não tem outro fundamento a não ser o próprio Cristo. Não tem outro fundamento que já foi posto que é o próprio Cristo. Tá? Em síntese, era isso que eu tinha para falar, meus irmãos. Vamos ver aqui, as pessoas já estão se manifestando, algumas irmãs. Edilene Oliveira, verdade, Pai do Senhor, irmão. Miriam, Pai do Senhor. A Mari Costa também, Pai do Senhor Jesus. Por isso, meus caros, ou minhas caras, no caso, né? Estamos tendo mais irmãs aí nas lives e nas mensagens. É que a gente tem que atentar para o autor, o consumador da nossa fé, para a gente não vacilar. Porque nesse tempo do fim, muitos são os enganos, muitos são as heresias, muitos são os ataques do maligno, para ver a gente sair da bênção, para ver a gente sair do amor de Deus, para ver a gente ter sabores maiores, dificuldade no lar, na família. Enfim, o inimigo quer instalar o caos. E se nós não vigiar, ele está lá mesmo, né? Até porque ele sabe que falta pouco tempo e quer enganar os escolhidos, e ele faz de tudo, inclusive quer ofertar um caminho, por exemplo, na questão do casamento. Às vezes o casamento não está bom, olha, separa. O inimigo usa esse atalho, né? Esse falso caminho, caminho que pode ser mais tortuoso ainda, principalmente quando tem crianças, né? O inimigo quer sempre trazer a solução, né? Como fosse uma coisa muito maravilhosa, mas quer para te destruir. Agora, Cristo não. O casamento, se for o caso, a restauração, a solução de Cristo, a solução realmente
verídica e que nos abençoa. Aquilo que diz lá em Provérbios, que a bênção do Senhor verdadeiramente nos enriquece e não acrescenta dores, né? O inimigo diz que a solução para a pessoa que está passando por tribulações das mais diversas é que o certo é se matar, ter a sua própria vida. Mas Jesus diz, não, eu sou a vida, aceita eu, você terá a vida, e vida em abundância, né? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A solução de Jesus é a solução das soluções, a melhor possível. É por isso que a gente tem que dar ouvido à voz de Cristo. O que Jesus lhe apontaria, pensar nesse sentido, pedir discernimento do Senhor, quando as situações que surgem, né, façam que você fique em dúvida, fique pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ah, vou dar um basta. Não. E se você é uma mulher, um homem de Deus de fato, o próprio Deus também vai dar o escape, porque ele dá o escape para os seus. Como deu para Elias, que estava numa situação tão complicada, que queria tirar sua vida, como falou com Jonas, que também queria tirar, né? É um dos exemplos, existe uma série de situações, né, no próprio cotidiano, que a gente acaba desanimando por uma coisa ou outra, se é na igreja por alguns escândalos, ou porque as coisas não surgem da forma como a gente previu, etc, né? A gente pode citar várias coisas aí, em várias áreas da nossa vida que podem suceder, mas a gente tem que sempre procurar e pensar como o Senhor queria, como o Senhor reagiria ou lhe daria a solução, né? Que daí a coisa muda. Inclusive lá em Filipenses 4, 8 em diante, nos diz que é para a gente pensar naquilo que tem louvor. Aliás, vamos até ler o versículo, né? Porque eu, às vezes, quando me esqueço as características, mas isso aqui é para você pensar. Isso é até um exercício para a sua mente, para a sua psique, tá? Até vamos colocar aí como autoajuda, mas é algo não só de autoajuda, é espiritual isso, tá? Que é a recomendação do Evangelho do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, no versículo 8. Vamos lá. Agora eu estou apanhando aqui no versículo bíblico. Aqui. Quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Olha, essa mensagem, eu gosto muito dessa mensagem. Quanto aos irmãos, nós, filhos de Deus, por Jesus, né? Pelo sacrifício de Jesus, por ter aceitado, passamos a ter a adoção do Pai Deus e passamos a ser irmãos de Cristo e também dos irmãos que estão aceitando a Cristo, a família de Cristo. Então, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus abençoe a irmã aí que contribuiu com R$ 5, a irmã Mário Costa. Então, veja, são 8 características. Para quem não sabe, tem agora o Superchat. Quem puder doar aí, valores pequenos, pode doar, tá? Tudo que é verdadeiro, é isso que você tem que pensar. Puxa vida, isso que aconteceu agora com a minha família, será que isso é verdade? Procurar os fatos, será que é? Ó Senhor, me aponte o caminho, me aponte se é ou não é. Eu quero saber, eu quero ter esclarecimentos. Você vai perquirir, vai buscar. Você tem que pensar nisso. Porque se você for ir atrás dos contos, das fábulas, das mentiras, você vai ser equivocado. Você vai ser enganado, melhor dizendo. E vai errar. Então tem que pensar no que é verdadeiro. Não é mentiroso, não é ilusório. Não é procurar checar. Inclusive, no direito, tem um princípio que se chama procurar a verdade real no processo. Se busca no processo a verdade real. É difícil procurar essa verdade real, né? Agora, na questão aqui espiritualmente falando, com Deus, que Jesus é a verdade, a gente consegue achar a verdade real, né? Então, pensar nisso. Isso ajuda. É um exercício. O que é honesto não é o que é desonesto, o que é correto, o que de fato, vamos dizer assim, manda a etiqueta do Evangelho, que seria a ética do Evangelho.
Vamos procurar se de fato, puxa vida, o irmão falou mal do irmão. Mas espera aí, eu não sei se é verdade. Bom, parece que é verdade. Qual é o correto a se fazer, à luz do Evangelho? É você chamar o seu irmão, vem cá, irmão. Eu vi o irmão fazendo isso. Olha, isso não é certo, à luz do Evangelho, irmão. Tome cuidado, reconcilie com o Senhor, porque isso aí não é ato de um cristão verdadeiro e não dá bom testemunho. É o que Jesus mandou falar, né? Se vê teu irmão pecar, vai lá e fala com ele. Não é para te abrir a boca, colocar a boca no trombone e falar. Se ele não aceitar, leva até a igreja. Se lá na igreja não se resolver, você tem que considerar ele como um republicano, como um herege, como um ímpio, etc. A sua parte fez. É um exemplo, tá? Tem vários exemplos aqui na Bíblia que eu poderia citar com relação à questão do que é honesto. E aí você também pode adaptar para a sua própria vida, nas áreas da sua vida, conjugal, profissional, com seus amigos, com a sua família, etc. Tudo que é justo. O que é ser justo? Dar a cada um o que é seu. Isso é ser justo, é ter equidade. A justiça de Deus é perfeita, não é que nem a do homem, que é trapo da imundície. Então, pensamos na justiça do Senhor. Jesus, certa feita, disse para nós julgarmos de acordo, não é para nós julgarmos de acordo com a aparência, mas sim com a reta justiça. Deixa eu ver o que a irmã disse aqui. Irmão Bruno, eu consigo mandar superchat todas as vezes que diz que eu estou sem internet, mas não procede que eu estou assistindo o irmão falar a palavra. Pode ser que a internet esteja fraca e na hora que vai mandar, né, dá esse probleminha. Talvez seja isso, irmão. Eu acho que deve ser isso, porque não tem outro procedimento. A irmã ali que contribuiu pode, se dar erro, às vezes é isso aí, algum erro no servidor, alguma coisa. Que a irmã conseguiu doar, a irmã Mari ali. Então, veja só, o honesto deu erro aqui. Ah, pois é. Então, tente fazer o seguinte, reinicie a sua internet. Se você está no celular, desliga o Wi-Fi e liga novamente o Wi-Fi. Pode ser que ajude, tá? Aí volta a ver aqui a live e tente contribuir. Então, como eu estava dizendo, tudo que é o verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Jesus veio fazer justiça. Jesus veio fazer justiça, não é a justiça, melhor dizendo. Então, tudo que é justo, cada um quer seu. E é isso para você pensar, né? Você não pode ser egoísta. Por não pensar em ser justo, Caim matou Abel. Porque se Caim fosse justo, pensasse em Deus naquele momento, ele ia pensar o seguinte: puxa, Deus se agradou, claro, do sacrifício dele, o meu não foi lá aquelas coisas, também não me esforcei, uma hora vai chegar a minha vez. Ele mereceu, foi por mérito, né? E é isso que falta às vezes à igreja. Às vezes você tem, eu digo você entre aspas, né? Simbolicamente. Você tem inveja de alguém da igreja porque Deus abençoou, porque Deus ajudou, porque Deus fez isso. Puxa, ela fez por merecer, fez por onde? E se você fazer por onde, também você vai alcançar, né? Às vezes eu no trabalho também, o fulano de tal, o ciclano, beltrano conseguiu ascender lá no posto maior da empresa. Ele fez por merecer. Se você continuar a fazer, você vai conseguir. Então você tem que pensar nisso, não ter inveja, não ter ciúme por conta disso. Pensar no que é justo. Pensar no que é puro. Isso é muito complicado. Em Tito, tem a mensagem do apóstolo Paulo a Tito que nos diz o seguinte: tudo é puro para os impuros. Aliás, tudo é puro para os puros. Tudo é impuro para os impuros. Se você tem alguma impureza, pensa assim mal, suspeita mal, inclusive em 1 Coríntios 13, 10, quando fala do amor, diz que não é para suspeitar mal, você já está sendo impuro. Então, seja puro, não ingênuo, né? Tem uma diferença de ser ingênuo, de ser assim, vamos colocar no português claro, tolinho, achar que é tudo, né? Tudo é tranquilo, tudo é bom e tal. Não é bem assim. Mas tem que ter a pureza. A pureza como, por exemplo, das crianças. Como Jesus disse, das tais é do meu reino. Porque elas perdoam, estão prontas para perdoar. Se brigam com seu coleguinha, elas de volta voltam a conversar.
Se elas vê alguma situação, elas falam na maior naturalidade, com toda aquela singeleza, simplicidade. Enfim, se você for analisar, a criança realmente tem muita candura, tem muita pureza, e é essa pureza que a gente tem que pensar. Não suspeitar mal do irmão, procurar enxergar as coisas, e por aí vai, né? Às vezes aconteceu algum fato, mas é isso que acontece. O inimigo trabalha para você ser impuro nesse sentido. Né? Coloca certos ali, ele está querendo me enganar, ele falou mal de mim, isso. Então você tem que procurar um pouco se controlar nesse sentido. Pensar no que é puro, no que é amável. Essa é a sexta característica. O que é amável? Aquilo que, de fato, leva a você refletir acerca do amor, acerca do carinho, acerca de amar o próximo sobre tudo, Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. É muito difícil perdoar, irmão. Sim, dependendo da questão, realmente é difícil perdoar. Aliás, tem um jargão que diz o seguinte, né? Perdoar é divino. Aliás, pecar é humano, perdoar é divino. E eu sei que é muito complicado, dependendo da situação. Só que não podemos ter mágoas, tá? Porque a Bíblia diz para não impor como é que é a expressão? Não colocar o sol sobre a nossa ira. Ou seja, podemos nos indignar, podemos até extrapolar os limites, no entanto, não podemos alimentar aquilo, tá? Eu sei, eu compreendo isso, né? Às vezes gera revolta, não é fácil, mas pelo menos vamos nos aliviar, pensar em outras coisas para não ficar alimentando aquilo e o inimigo nos atrapalhando. Porque, segundo estatísticas, pesquisas científicas, nos apontam que uma pessoa que tem muita mágoa ou que guarda muito isso, pode fazer mal para ela e mais tarde ela pode até ter um câncer e morrer por conta disso, porque é muita aflição, ou ter um derrame, né? Um AVC, etc. Não é fácil, eu sei que humanamente falando não é fácil, mas o Senhor nos ajuda nesse sentido. Deixa eu ver o que a mãe falou aqui. Tem que pedir todos os dias para Deus limpar no meu coração, porque é difícil ver coisas e esquecer. É difícil. É difícil para o homem natural, mas se a gente aplicar o coração a Deus, talvez não seja tão fácil. Eu, por exemplo, eu tenho uma queixa, e com toda razão, né? Agora, para quem não me conhece, vai achar que eu sou uma pessoa má, carrancuda, uma pessoa que não sabe perdoar, etc. Já fui rotulado disso. Que é com relação ao meu próprio pai, que é vivo, né? Que me fez e fui criado por meus avós. Aí, quando eu tenho lá 20 anos, vem falar comigo, mas não é porque gostava de mim, era simplesmente para tirar lá a pensão, que ganhava um salário, e nunca mais, né? Aquele contato, nada de vir atrás. E quando eu ia, às vezes, aliás, quando eu falava com ele, é que eu ia, não é porque ele vinha. Então, eu tenho essa queixa. E não é fácil, porque sempre quando acontece alguma coisa vem isso na mente, né? Eu, às vezes eu vejo uma cena de um pai com um filho e eu fico pensando, puxa, o meu não está ao meu lado. Não é ciúme, não é nada, mas vem isso. E aí começa a dar uma revolta. Mas sabe, do evangelho a gente tem que procurar esquecer pelo menos, né? E assim começa o perdão. Agora, guardar mágoa que não se pode, mas fica assim com aquele trauma dele. E assim vai. Geralmente, desgastes emocionais no casamento, briga, essas coisas é muito difícil mesmo lidar. Às vezes nem com tratamento em psicólogo, né? Psicoterapia, indo à análise ou no divã com psiquiatra resolve, né? Com psiquiatra não, perdão, com psicanalista resolve, né? É complicado sim, mas com a graça de Deus a gente vai tentando pelo menos contornar a situação. Eu já vivi uma experiência com Deus, de precisar muito do socorro de Deus, meu marido está falando, e ele não me respondeu, até que Deus me acendeu no coração uma mágoa de uma amiga, e na minha oração pedi perdão para Deus. É, é o que se dá para fazer, né? Agora, eu acho assim, com relação de perdoar, às vezes se você não consegue, você fica agitado, é bom evitar o contato com a pessoa, né? O bom mesmo para dar um tapa de luva de pelica, às vezes no inimigo, é a gente procurar o diálogo. Mas quando a pessoa não quer diálogo e existe situação nesse sentido, o que a gente pode fazer? É desprezar. Não desprezar,
Se tu vê ela caída, quase morrendo, né? Se puder ajudar, ajuda. Mas no sentido assim, não quer dar bola, então vamos ver, né? Pode ser que ela sinta suas misérias e venha falar com você, ou venha reconciliar com você, pedir perdão. Tem tudo isso, né? Não é simples, eu entendo que isso, a Bíblia fala de perdão, mas também não é bem assim como muitos pregam no sistema religioso. Tem uma etapa, tem que passar por etapa, é um processo, né? Gradativo. Mas por isso que aqui o apóstolo Paulo fala, se a gente pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, a gente acabar ocupando a nossa mente com outras coisas, né? Porque já diz o ditado, mente vazia é a oficina do inimigo, a gente começa, de fato, a viver mais a vida, a deixar de lado essas picuinhas, a evitar, como eu disse aí, e viver bem com Deus, tá? Eu acho que é por aí. Deixa eu ver o que a irmã falou aqui, deixa eu ver. No dia seguinte, procurei essa amiga, comecei a conversar com ela e não pedi perdão para ela e nem falei que estava magoado, mas fui aos poucos tentando esquecer e vi que foi rápido uma benção, ou seja, tive que perdoar para Deus liberar a minha benção. Verdade. Edilene Oliveira, quem não consegue perdoar não pede, ora o Pai, aliás, não pede, não pode orar o Pai Nosso. Pai Nosso, perdoa os pecados, né? Assim como nós temos perdoados aqueles que temos ofendido. Eu sei, mas a questão às vezes você pede perdão para uma outra pessoa, a pessoa não quer receber teu perdão, a tua parte foi feita. Ou você tenta se aproximar e ela não quer, ela vira a cara. Me aconteceu situações nesse sentido, de eu querer me aproximar, seja de amigo, seja de amiga, seja, no caso até do meu pai ali no exemplo, e outras situações. A pessoa não quiser, não deu a mínima para mim. Eu também não vou ser, até uma expressão que eu sempre digo aqui, que a minha tia dizia, eu ria muito, que não vou ser tapete de satanás, não. Não vou ser pisoteado, porque isso aí gera até uma humilhação, né? E lembrando que Jesus também foi assim. O Herodes lá queria matar ele, queria perseguir ele, Jesus já pegou e disse, olha só a raposa. Jesus se dignou também, Jesus, algumas coisas que era para ser dito, ele dizia, né? Mas claro que Jesus estava ali de braços abertos para liberar perdão, né? Mas aí que tem uma questão, no Pai Nosso fala para nós perdoar aos nossos irmãos, a Deus e aos nossos irmãos das ofensas, né? Fala de irmãos, né? Não fala necessariamente pessoa que não configura irmão, que não tem tanta intimidade. E também tem outra questão, também se a gente for analisar nisso, geralmente a gente consegue até mesmo, pelo menos eu percebo isso, perdoar ou ter intimidade ou falar com gente estranha, que a gente faz uma indelicadeza, alguma coisa nesse sentido, do que aquela que está próxima. Até porque ela nos magoa mais, né? Porque a gente tem uma intimidade com ela, tem mais afeto ali entrelaçado, etc. Eu entendo que, aliás, é até bom, não sei se no estudo tem isso. O próximo estudo que nós vamos fazer, de acordo ali com a apostila, é sobre a salvação. Não sei se vai falar um pouco disso, tá? Me parece que tem um outro que dá para a gente falar acerca da questão do perdão. É muito interessante, sim. É só Deus mesmo. Me ensinou que a falta de perdão impede Deus de responder. Sim, obviamente. Você vai fazer a sua parte. Agora, se a pessoa vira a cara para você, pronto, você fez. Se ela vir atrás de você pedir perdão, aí você também tem que perdoar, né? Aí é uma outra coisa, aí também você não pode ser, assim, opiniosa, vamos dizer assim, todo respeito, opiniosa ou egoísta, coisa assim. Agora, não quer, paciência. E se há alguma virtude, aliás, eu pulei aqui, amável é exercer esse amor, né? Se é de boa fama, se tem boa fama, boa reputação, se de fato vale a pena pensar naquilo, se vai trazer edificação, se vai agradar a Deus, se vai trazer paz, felicidade, união, harmonia, etc. E se há alguma virtude, se não é nenhum vício, se é algum, de fato, algo que venha a ser poderoso, virtuoso, edificante, etc. Pensar. E se há louvor, ou seja, se agrada a Deus, se é para honrar o Senhor, nisso pensar. É uma maneira de nos ajudar, é uma terapia, entre aspas, do Evangelho, um exercício mental para nos desvencilharmos de alguns traumas,
algumas barreiras que até o inimigo coloca no nosso coração para nos distanciar da vontade de Deus de fazer o bem para o próximo, bem para nós mesmos e também de adorar o Senhor, né? Graça e paz, o irmão glorioso está aí. Deus abençoe. O irmão glorioso, o irmão Marcelo, né? Deus abençoe, irmão. Então, me sinto, meus caros, se tinha para falar acerca do Evangelho, era isso, né? Nessa live, melhor dizendo. Tudo tem que ser analisado com todo cuidado, eu entendo isso. Às vezes a religião, ela não trabalha com isso, né? Ela não prega com essa visão do próprio ser humano, né? Ela prega achando que o ser humano tem que ser quase um super-herói, uma super-heroína, etc. E não vê que nós somos falhos, não vê que o espírito é forte, mas a carne é fraca, que podemos fazer coisas erradas, etc. A irmã contou ali um fato, a questão de amizade. Eu também tive não um desafeto, vamos dizer assim, mas algo para lamentar com relação à amizade também. Uma pessoa que eu ajudei muito essa pessoa, que eu fiz das tripas do coração, né? Tanto era um amigo como um parente. E essa pessoa me renegou. E não foi fácil, né? Inclusive, o inimigo usava essa pessoa para zombar da minha pessoa, para me dizer assim, ó, como fosse todo, me ajudasse, agora eu melhorei de vida e você está numa situação ruim, eu não vou te ajudar e bem feito, não mandei, mais ou menos assim, né? E aí não é fácil, só Deus na causa. E eu deixei na mão de Deus, tenho deixado na mão de Deus, e se ela vir pedir perdão e eu sentir sinceridade da parte dela, eu estou pronto a perdoar. Mas, se eu perceber, né, que o perdão é mentiroso, é falso, não vou, de maneira alguma, né, dar o braço a torcer, porque daí eu posso ser enganado mais uma outra vez. Também tem isso. Então, tudo tem que ser analisado com cuidado. Agora, o que a gente não pode, e esse versículo que eu li ali, ó, aos Filipenses 4:8, é ficar alimentando isso 24 horas, e ficar alimentando raiva e mágoa. Aí o inimigo trabalha para você pegar essa pessoa e dar um tapa, ou dar uma porrada, ou fazer coisas exageradas nesse sentido. Isso não pode. Então, por isso que é bom fazer um exercício. Pensar, né? Pensar mais no Senhor, vamos dizer assim, desviar do foco ruim. É complicado. Eu entendo isso porque a gente que passa que a gente entende, né? Muitos podem dizer, tem que ser, mas se passa, nós não podemos ser uma coisa, hipócrita. Isso é a grande realidade. E o Senhor compreende isso, né? Inclusive, Jesus, certa feita, falou para os fariseus uma coisa muito interessante, que eles colhiam mosquitos e engoliam camelos. Ou seja, eles se importavam por coisas pequeníssimas, né, pequenas, que não faziam tanta diferença assim, e coisas grandes ou maiores que tinham uma certa relevância, eles não se preocupavam. Por exemplo, eles não se preocupavam em aceitar o próprio Messias para ter sua salvação, ou fazer o bem para o próximo de fato. Eles se preocupavam se de fato estava tudo de acordo com os conformes. Se estava seguindo a etiqueta, a norma, inclusive Jesus disse, se nós não formos zelosos como eram os fariseus, né? Ou não tivermos o zelo com relação à justiça dos fariseus, nós não entraríamos nos céus. Então mostra que eram muito zelosos da tradição, da moral, do costume, coisas pequenas, insignificantes, algo externo, e outras coisas essenciais não, de fato, ficavam preocupados, né? Porque essa questão de perdão também pode se encaixar nisso, né? Há casos e mais casos. É necessário, claro, a questão do perdão. Mas, às vezes, por exemplo, no sistema religioso fica atacando muito isso. Ah, porque não perdoa? Ah, porque é o chuchu bicudo. Eu tinha até pregação, me lembro exatamente, de alguns irmãos, oh, o chuchu bicudo, ah, a chuchu, a bicuda lá, tá, enfim, aí colocava aquelas brincadeiras lá. E só que tem outras coisas, né, que são mais essenciais, que não era pregado. Então, soa como, de fato, uma hipocrisia, né? Por exemplo,
procurar a união dos irmãos, pregar algo que de fato venha edificar, fazer o bem para o próximo que estão necessitados, enfim, eu poderia aqui citar vários exemplos, mas tem essa questão realmente de muita hipocrisia em em várias temáticas, vamos dizer assim. Irmão, sinto falta do irmão Cabraciolo e a irmã Suelene, por favor, fale sobre eles um pouco, por favor. Olha, meus caros, o Cabo Daciolo, ele está num tempo, vamos dizer assim, sabático. Quer dizer, é descanso, é fim de ano, férias, não temos contato, tá? Nenhum de nós aqui, inclusive nós temos um irmão aí, que é o irmão Cício, que passava algumas informações para nós não temos. Ah, a última notícia nós sabemos é que estava na Bahia, junto com o irmão lá, esqueci o nome dele, que é o pastor, que foi agora eleito deputado, e ele vai também, não sabemos exatamente quando, se ainda nesse ano, talvez nesse ano em alguns lugares ele vá, mas visitar os estados onde ele ganhou votos, e até espero que ele venha até no meu estado aqui também. Vamos aguardar, né? Porque agora está na realidade na finaleira, numa reta final de ano e vai prezar pelo descanso. É mais ou menos isso que nós temos de informação, tá? Irmão Isidoro, o Major Isidoro, verdade, é o irmão que ele está. O Cabo da Ciolo agora ele vai ter que, vamos dizer, se espingar agora, ou seja, ele vai ter que trabalhar muito porque ele não vai estar mais, né, no Congresso. O partido dele acabou, pra quem não sabe, o partido do Cabo da Ciolo acabou, o Patriotas, tá? Ele vai fazer fusão, ou vai se fundir, melhor dizendo, né? Vai se unir ao partido do Crivella, ao partido, se eu não me equivoco, é esse, o partido PRB, que é do Crivella, que é parente do Edir Macedo, esse partido que foi criado em 2005. Então, o Patriotas deixará de existir. Por que que ele deixará de existir? Porque não cumpriu ou não ultrapassou a cláusula de barreira. O que que é a cláusula de barreira? Todo partido, o partido para existir, ele tem que ter gente no Congresso, gente eleita. E o Patriotas tinha que ter, no mínimo, porque mudou essa cláusula de barreira, outrora era 5, né? Me parece que agora é 9. Tinha que ter 9 no Congresso, ou na Câmara de Deputados, ou no Senado. Não se tem, não se teve. Então, o que que acontece? O partido não recebe verba, né? Não recebe ali o fundo partidário, né? O eleitoral, não tem espaço, tempo na TV, não tem uma série de questões de benesses da própria justiça eleitoral. Como ele teve agora com o Cabo da Ciolo, porque ele tinha 5 representantes lá, agora aumentou. Então por isso que ele vai para o PRB, porque, e vai se chamar PRB, possivelmente, não vai mudar o nome, porque ali tem essa garantia. Então até o partido, o Cabo da Ciolo vai ter que trocar, a não ser que ele vai ser do PRB, do Crivella, tá? Então tem uma série de fatores aí para analisar. Ok, como pode Edir Macedo, Edilene Oliveira? Pois é, não foi o Edir Macedo que criou, né? Foi o Crivella, mas o Crivella é parente do Edir Macedo, não sei se é sobrinho, né? Parece que é sobrinho. Não estou afirmando que o Cabo da Ciolo vai para ele, né? Vai para esse partido permanecer, pode ser que ele saia e vá para um outro. Mas o Patriotas já foi dito, né? A não ser que revogue, mas não tem como, porque pode até continuar com o nome, só que aí não vai ter mais benefício da justiça. Se lançar candidato, vai ficar que nem o partido do João Amoedo, por exemplo, que era um partido novo, né? Até o nome era Partido Novo, aí não teve acesso a debate, não teve acesso a fundo partidário, ou se teve era bem pouco ou aquém do que poderia ter, enfim, uma série de benesses é cortada, né? Eu ouvi indícios, informações acerca disso, que ele estaria se fundindo ao PRB. Se eu não me equivoco, é o PRB. E se é o PRB, é o partido do Marcelo Crivella, tá? Aí é a liderança do partido, né? O senhor Adilson Barroso. Mas vamos aguardar o que pode acontecer. A questão é do Edir Macedo, mas é que agora com essa
vamos dizer, entre aspas, onda conservadora, não bem conservadora assim, mas os partidos cristãos cresceram, né? Tanto esse do PRB, que na realidade não é, a sigla não é, ou faz alguma ligação com religião, né? É Partido Republicano Brasileiro, quer dizer. Eu sabia até o número, agora me esqueci. E o PSC, Partido Social Cristão, também cresceu, né? Que é o partido do Otoni de Paula, por exemplo, do Rio. Então, esses partidos estão crescendo. Pode ser que ele até mesmo vá para o partido, sabe-se lá, né, do Otoni de Paula, a não ser que ele vá para um outro partido, o CRI, né? A gente até tinha uma proposta de criar um novo partido. Mas também sabe da dificuldade, vai ter as mesmas barreiras, porque daí não vai ter recurso eleitoral, uma série de questões. Só se nas próximas eleições, ou já agora de vereador, já eleger alguém, ou na próxima eleger, para daqui a 4 anos ter. É complicado, a não ser que mude aí, haja uma reforma eleitoral, política, etc., para mudar essas questões. Pai do Senhor, Gevaldo Lima, Deus abençoe. Vamos ver aqui se tem mais algum. Meu irmão, gostaria de conhecer você pessoalmente. Amém, irmão? É só que eu sou Deus. O irmão é da onde? Meu estado é Santa Catarina. Irmão é de São Paulo? Eu não sei de que estado é o irmão. Fica muito complicado. O irmão está empregado? Não, eu estou desempregado no momento. Até citei aqui na live a questão. O irmão é da Paraíba, né? Pois é. Eu sou, é tão longe, eu ainda nem sou da capital de Santa Catarina, eu sou do interior de Santa Catarina. Fica 70, um pouco mais de 70 quilômetros da capital. Então é muito complicado conhecer. Até eu pretendia, mas a condição é meio complicada. Até pelo menos ir para São Paulo para conhecer os irmãos. Em São Paulo, para ver a minha situação, né? O único estado que eu conheço um pouco é São Paulo. É por conta da igreja, eu pertenci à Igreja Deus de Amor e tal, e fui para lá algumas vezes, inclusive fui 3 vezes na virada de ano, passei a virada de ano em São Paulo, em 3 anos consecutivos. Então é um estado que eu conheço ali, aquele miolo ali da própria igreja ali, né, Avenida do Estado, Praça da Sé, etc. Então até tá pensando em ir agora, porque aqui tem da própria instituição, né? Todo ano tem, da própria da cidade daqui, que viaja para São Paulo para ir lá para a sede mundial, mas eu não iria tanto para a sede, eu ia lá até fazer alguns vídeos, estava pensando nesse sentido, fazer alguns vídeos memorizando, memorizando, vamos dizer assim, fazendo algum tipo de recordação de alguns momentos que eu vivenciei por lá, tá? E aí poderia conhecer alguns irmãos de São Paulo, mas eu não tenho certeza se irei, né? Isso aqui, e ainda inclusive iria de ônibus, né? E demora um pouco para chegar lá, acho que mais de 10 horas. Sairia aqui por volta do dia 30 de dezembro, mas ainda tem que ver a possibilidade. A minha profissão, irmão, eu sou formado em Direito, né? E fiz alguns bicos, na realidade, profissão ainda não se tem, mas bico tanto em área jurídica, em ciência não, de tecnologia, né, TI também, essas questões nessas áreas aí que a gente trabalhou. E depois, qualquer bico em qualquer coisa, já trabalhei de servente pedreiro, de várias coisas. Eu também estou desempregado, sou marinheiro do Covés, a marinha marcante. Olha só, o marinheiro ganha um pouquinho bem, não ganha? Aliás, na faculdade tinha direito de marinha, né, de marítimo, e tem o prático, né? Acho que o prático ganha dinheiro, a reveria, né? Que é o sujeito que só dá as diretrizes, as informações ali no porto, acho que é no porto, nos locais, para as pessoas que chegam. Acho que é uma profissão muito boa. Irmão, as coisas não são fáceis. Irmão de um lado, a gente do outro, mas Deus é que dá-nos vitória. É só nós crermos aí que uma hora a gente também há de prosperar também nessa área.
Eu, na realidade, ultimamente tenho vivido não só de doações aqui dos irmãos, né? E é para mais para o canal até, mas de doações de alguns parentes, de algumas pessoas. E às vezes eu fico até incomodado com isso, porque eu já disse, puxa vida, por que que você não arranja um emprego em determinado lugar ou ali onde que eu quero, e do que ficar ajudando, né? No caso aqui com os parentes, com as pessoas conhecidas também. Aí disse, ah, porque não dá, tal. Ok, vamos ficar no aguardo. Irmãos, eu acho que tinha para falar é isso, Deus abençoe, a mãe que nos ajudou também aí com a contribuição, Mari Costa, a irmã Miriam, não sei se ela conseguiu ou está aí, conseguiu doar alguma coisa nesse sentido. Se não, se puder, doe a irmã, se ela tiver aí, se ela puder doar lá, seja 20, 30 reais na conta, já ajuda também na conta bancária, se não der para doar aqui no Superchat, que aqui no Superchat, ó, por exemplo, eu já tive desconto aqui, já está aparecendo, foi 5 reais, a irmã doou, já foi para 9, 4, foi descontado 10 centavos, mas às vezes é até mais, porque me parece que é, não sei se é 17 ou 30% que fica retido para o próprio YouTube, né? Não receba a totalidade do dinheiro do Superchat. E para os irmãos saber, né, porque eu já gosto de ser o portal transparência, dizer, veio a monetização do YouTube agora e eu fui ver quanto que eu ia ganhar, o grande dinheiro, a grande fortuna, né? 2 dólares, 2 dólares e 5 cents. Essa foi saiu do zero, foi para 2,05. E aí eu estou tentando lutar lá com o YouTube para que libere lá, porque se liberar lá na abordagem cristã, lá pode ser que dê mais rentabilidade. E o dia que eu estiver ganhando aqui uma boa rentabilidade, eu já nem vou ser tão pesado como o apóstolo Paulo dizia, cobrar os irmãos, eu pedir e tal, porque eu procedo dessa maneira. Aí eu fico às vezes estranhando, porque eu sei que aqui na plataforma, e geralmente em vídeos que dão mais de 100 mil de visualização ou 50, se tiver muitos vídeos, ganha uma certa quantia boa até. E tem canais que além de ganhar isso, né, e fica pedindo, fica depósito, porque aí faz aquela chantagem emocional, eu vou desistir do canal, eu isso. Tem muito avarento aqui também, eu não concordo muito com isso. Mas, bom, cada um com a sua característica. Irmão, precisa da sua conta, eu quero ajudar você. Irmão, a minha conta, se você pode anotar, mas fica abaixo do link como é do vídeo. É que os irmãos, custa ver, né? Que tem que apertar no negocinho para baixar, tem que colocar nos comentários. Mas se o irmão quiser anotar aí, amém, irmão. Eu também já estou encerrando, tá? Deus abençoe a irmã e boa noite, a irmã Mari Costa. Só para o irmão glorioso ali, que na realidade o nome do irmão é Marcelo, né? Marcelo de Oliveira. A conta é conta Bradesco, tá? O banco é Bradesco, Pai do Senhor. Bradesco, a conta é 1524, a agência, né? 1524. Puder anotar aí, ó, a agência é 1524. E conta poupança, né? Eu não tenho conta corrente, é uma conta poupança que inclusive tinha 13 e pouco, 13,60 centavos, eu acho. E é a única conta que eu tenho na realidade. E, e a conta que é poupança é 1417, dígito 9. Então, a agência 1524 do Banco do Bradesco, tá? Deus vai abençoar. Até aqui Deus tem nos sustentado. Amém. Então, por irmão Marcelo, irmão, só queria saber se o irmão está anotando aí, ou se não, o irmão depois vê aqui abaixo do link do vídeo que estará aí, tá? 1524, a agência, e a conta poupança 1417, dígito 9. 1417, né, ou 130417, dígito 9. Não tem como eu digitar aqui, senão eu digitaria aqui para o irmão, tá? Queria que o irmão informasse se o irmão pegou aqui a informação ou se o irmão vai ver depois do vídeo. Eu já estou para encerrar a live, tá? Irmão aqui, Geraldo Lima, Pai do Senhor, boa noite, Deus abençoe. Tivemos a irmã Guilherme Oliveira também, Deus abençoe. Mãe Mari Costa, acho que foram esses que participaram, não teve mais ninguém aqui de diferente. O irmão também tem
Eu vou encerrar. Eu já falei aqui, se o irmão não pegar, vai ficar o vídeo registrado, o irmão volta e pega. Vai ver no vídeo, tá? Vai estar abaixo vai estar no link da descrição. Inclusive tem um e-mail, se o irmão também quiser mandar o comprovante, é até bom para mim, porque daí tem como comprovar da onde veio o dinheiro, né? Porque senão vão pensar que eu estou extorquindo alguém, sendo estelionatário, coisa nesse sentido. Eu gosto das coisas tudo certinho. O irmão também pode mandar o comprovante e vai estar o e-mail abaixo. Mas se o irmão quiser o e-mail, é abordagem cristã, sem aquele cedilha lá, o tio, né? O tio no ar, @gmail.com. Abordagem cristã, tudo junto, @gmail.com, ok? Deus abençoe, boa noite por irmão, para todos que estiverem aqui e até uma próxima. Vou encerrando a live.